Olá, amigos. Hoje, 13 de julho de 2022. Vamos lá, conseguimos chegar a tempo. Tivemos aqui algumas visitas aqui, e aí tivemos que dar atenção aqui. O pessoal resolve ficar até quase na hora da live. Eu havia avisado que eu tinha um compromisso. Aí o pessoal chega e, né? Estou aqui com meus filhos também aqui. Resolveu trazer os gatos também aqui, novos gatos aqui, só que vão embora daqui a pouco. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir aqui com o nosso momento aqui com vocês. Anselmo, Paula Camargo, Elias e Paula Anhala. Muito bem. Hoje então, é assim, né? Tem dia que está mais frio, tem dia que está mais calor. Não é não calor não, então, né? Temperatura vai oscilando. Cássio Lambert, muita gratidão pelo seu trabalho. Você sabe que eu fiz já uma live com o professor Alexandre Costa. Eu fiz aqui no meu canal. Acho que foi na época da pandemia. Nós fizemos uma live. Depois eu mandei um contato para ele. E eu acho que não sei se ele conseguiu visualizar. Mas está convidado, né? Gosto muito do trabalho dele. Entendeu? Ele sabe muito, né, sobre toda essa questão do globalismo. Vamos ver. Eu tinha um contato dele, cheguei a fazer uma live com ele, mas aí, outro dia eu mandei uma mensagem para ele, não sei se ele visualizou, não deu retorno. Então é assim. Então, se alguém tiver contato com ele, quiser fazer essa ponte, estou à inteira disposição. Porque ele é realmente um profundo conhecedor aí de toda essa temática que a gente aqui está abordando, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui, para a gente poder ter mais proximidade aqui, né? Porque eu estava com a imagem muito distante. Gladys Antunes de Carvalho, Joselma MS Daniel, Gabriel Trindade, Lulu Ferreira, Fábio Roberto, Márcia Vinhais, Marco Rebelo, maravilha. Vou pedir licença para vocês aqui, rapidamente tomar um pouquinho do chá aqui. Ótimo. Que aí eu tenho condição, né, de a garganta ficar melhor. Gente, vamos lá. Eu não vou mais fazer não vou assim esticar muito, porque hoje eu vou começar uma série de lives que, se a gente for ver, daria 10 horas cada uma delas. Mas a gente tem aqui 1 hora aqui, 1 hora e pouco. Então a gente faz o que dá para ser feito, né? Ontem eu fiz uma live falando sobre o Japão de Shinzo Abe. Aí eu recebi depois alguns comentários dizendo assim: você não falou isso, não falou aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Bom, gente, em 1 hora, né, você fazer todo um panorama, né? É difícil. Em 5 minutos, em 10 minutos não dá. Agora, claro que a gente faz uma abordagem. A gente pega um aspecto, tá? Agora, abordar tudo não dá. Entendeu? Eu não fiz abordagem, por exemplo, na parte econômica, por exemplo. Por exemplo, a gente, né, sabe a questão do envelhecimento no Japão, a gente sabe uma série por exemplo, a questão da sociedade 5.0 e por aí afora, né? Mas a abordagem que nós fizemos foi uma abordagem pontual, política, de decisões políticas, etc. O Marco Roberto, não, Marco, essa aqui pode ficar sossegado, que comigo não vai ter problema, não. Eu só tomo aqui um pouquinho de chá, mais por conta da garganta. É pouca coisa aqui, aproveito, né? Nós temos bastante limão aqui, então é uma vitamina C aqui, né? Mas fique tranquilo que, graças a Deus, não vai ter problema nenhum. Cumprimento aqui, eu penso que é o padre Carlos Maria de Guiar, me parece. Estou honrado com a sua presença aí. Muito bem. Meus amigos, nós vamos discutir, hoje, daqui até durante 17 dias, então, nossa, vai dar mais que 2 semanas,
eu me proponho aqui, nesse momento, nessa hora, às 21 horas, informalmente, veja bem, não é curso, não é aula, é uma partilha informal de alguns apontamentos e com a minha leitura, né, de alguns pontos sobre essa questão e outras questões que são importantes para a gente entender, ou procurar entender um pouco melhor tudo isso que está acontecendo, entendeu? Então é assim, quer dizer, um aspecto, né, de toda essa questão toda que nós estamos vendo, um ou outro aspecto que vai ajudar aí também vocês têm aí as suas informações, né, as suas abordagens, os seus enfoques, e é assim, tá? Mas eu gostaria muito, né, de ter tempo para preparar um curso com bibliografia, com referências, né, uma metodologia, com uma coisa bem assim, né, bem robusta de referências, etc, etc. Mas não tenho tempo para isso. Dia vou, a gente tem outras atividades, tanta coisa para fazer, então a gente vai fazer o que é possível. Muito daquilo que eu vou falar já, né, em outras lives, eu já fiz uma introdução. Aqui a gente vai, né, procurar avançar na nossa reflexão aqui, entendeu? E repito, é o meu olhar, minha leitura dessa questão. Claro que é uma leitura crítica, tá? É óbvio que é uma leitura crítica. Então, se alguém, pelo título, entrou, nossa, ele vai fazer apologia à Agenda de 2030, está equivocado. Pode mudar de canal aí, entendeu? Sem problema nenhum. É claro que a gente tem um pensamento crítico em relação ao globalismo, em relação a todas essas ideologias que aí estão e que estão, sabe, com efeitos nefastos na vida social, na vida pessoal, em vários aspectos. Os resultados já estão aí, não são nada positivos, e a gente tem uma posição crítica em relação ao globalismo e em relação à agenda do poder global, tá? Então, hoje vamos começar, né, a gente vai começar a falar sobre a Agenda 2030. Repito, alguns aspectos, alguns apontamentos, e mais especificamente sobre os seus 17 objetivos do chamado desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos tratar disso. É claro que, veja bem, há muita coisa para ser dita sobre isso, mas a gente vai fazer apenas alguns apontamentos. Então, muita coisa vai ficar de fora, é óbvio, entendeu? Porque o tempo é curto, mas são alguns apontamentos para contribuir na reflexão, tá? Então, é assim. Então, vocês vejam aqui, ó, olha só, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, o que foram decididos aí pela Assembleia Geral da ONU em 2015, né? Bateram o martelo em 2015 e disseram, ó, a gente tem que resolver isso aí até 2030, tá? É todo um palavreado bonito, mas que por trás tem muita coisa, né? Que a gente vai começar a ver um pouco disso aqui. Então, olha só, cada objetivo é um eufemismo, tá? Cada um objetivo é um eufemismo, quer dizer, é uma embalagem bonita que fala uma coisa, mas se pretende fazer outra. E eu vou trazer aqui várias informações aqui para vocês, alguns exemplos, né? Gostaria de trazer assim, dezenas de exemplos, vou trazer alguns, uns 2 ou 3, que o tempo é curto. E vamos lá, então você veja, primeiro objetivo, erradicar a pobreza, nós vamos começar a falar sobre isso hoje. Segundo objetivo, acabar com a fome. Terceiro objetivo, vida saudável. Vamos ver o que está por trás disso. Quarto objetivo, educação de qualidade. Tá vendo? Tá vendo tudo? A propaganda é boa, né? A embalagem é bonita. Quinto, igualdade de gênero. Isso aí você já sabe bem o que se trata, né? Então, mas vamos falar sobre isso no momento apropriado. Sexto, água e saneamento. Essa questão da água, principalmente num país como o nosso, Brasil, um problema muito sério, porque o Brasil, né? O Brasil é um dos países uma das maiores riquezas do Brasil é a riqueza hídrica, né?
O Marco Ribeiro está perguntando aqui, sim. Eu já falei em outras lives aqui, cheguei a comentar, até tenho, acho que umas 2 lives só sobre a Agenda 21, também alguns aspectos, vem da ECO 92, né? Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, da ECO 92, porque assim, você teve aquelas grandes conferências que a ONU promoveu durante os anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, né? Então, fizeram aquelas grandes conferências da ONU e dali saiu a agenda. Que parte dela depois acabou sendo a Agenda 2030, mas tem muito mais, mas dali, daquelas grandes conferências internacionais da ONU dos anos 90, saiu a Agenda do Poder Global, né? Então, começou com a Agenda 21, que veio da ECO 92, e o desdobramento, e o aperfeiçoamento, e o alargamento, e completou o que faltou na Agenda 21, deu na Agenda 2030, que é uma decorrência da Agenda 21, tá? Então, depois você tem o 7º, energias renováveis. Eu até já cheguei a fazer algumas 2, 3 lives falando um pouquinho sobre isso. Agenda verde, né? Essa questão energética aí, mudança do padrão energético, problema muito sério, tá? 8º, trabalho digno. Olha que bonito. Olha que bonito, trabalho digno e crescimento econômico. Tá, vamos ver o que está por trás disso, né? Porque aqui tem a questão da automação, tem a atomização da sociedade, a questão da securitização da vida, a questão, né, sabe? Bonito, trabalho digno, olha que bacana, mas vamos ver o que está por trás disso depois. 9, inovação. Eles adoram essa palavra. Nossa, inovação. É o que mais aparece nos documentos, é inovação. E infraestruturas. Essa questão da infraestrutura, gente, é um problema sério, tá? A proposta deles aí, eles decidiram nas salas climatizadas deles como é que a gente tem que morar, como é que a gente tem que, como é que a gente tem que, né? Como é que vai ser a nossa casa, entendeu? Eles que decidiram, tá? Entendeu? Os produtos que a gente vai consumir e depois lá na frente, lá, né? O que a gente vai comer, o que a gente vai beber e que horas a gente vai levantar, sabe? As cotas, né? Eles adoram essas palavras, cotas, entendeu? E, então é isso. Tá? Esse negócio de infraestrutura também, que tem a ver com as cidades inteligentes, que depois dessa sequência dos 17 objetivos, aí nós vamos trabalhar para chegar nas cidades inteligentes e depois, né? Depois vamos fazer várias lives para falar sobre o transhumanismo. Tá? E tem muita coisa que está uma coisa interligada com a outra, mas tudo com calma, né? 10, a 10ª, reduzir as desigualdades, tá? Tá aí, entendeu? Tá aí, tá? 11, cidades e comunidades sustentáveis, tá? Isso aqui tá? É o passo para cidades inteligentes, que é uma coisa terrível, essas cidades inteligentes, mas que já está aqui no Brasil. O governo brasileiro já entra no site do governo federal, tá lá. Acho que o Ministério das Cidades, o ministro Rogério Marinho já fez reunião com esse povo aí, já tem até PDF de programa deles aqui, tá? Infelizmente é a verdade, a realidade. Eles já estão aqui fazendo propaganda, fazendo capacitação, indo nos municípios. Eles têm dinheiro e têm pressa, entendeu? E gente para trabalhar nos programas deles. E os políticos comprando gato por lebre, tá? Comprando gato por lebre. Depois vamos falar de produção de consumos sustentáveis. Aí entra o problema da carne, o problema da pecuária, o problema do veganismo, entra aqui um monte de coisa aí, porque eles decidiram que a gente vai consumir, entendeu? Pronto. Veja bem, os endinheirados vão consumir o que quiserem, mas os que não são os endinheirados vão consumir o que eles decidiram com as cotas que eles decidiram. Entendeu? Então, vamos falar sobre isso. 13. Combater as alterações climáticas. Bom, essa aqui é a narrativa climática, que é a justificativa para tudo isso aqui. É justificativa.
uma justificativa altamente falaciosa. Altamente falaciosa. Em todos os aspectos, das premissas ideológicas, entendeu? E também na parte factual, na parte concreta também, tudo uma coisa assim impressionante. É a pseudociência, é a anticiência justificando o horror dessa agenda. 14. Oceanos, mares e recursos marítimos. Você veja, isso aqui é uma coisa tão séria, tá? Que envolve água também. Vamos ver o que eles estão aprontando em relação a essa questão dos oceanos, né? Vocês lembram do Jacques Cousteau? É tudo de cabeça, acho que deve ser Jacques Cousteau. Nossa, vivia fazendo programa na Globo, né? Do mundo marinho, sabe? Dos oceanos, pai e tal. E ele é um dos defensores disso tudo aí. Acho que é Jacques Cousteau, às vezes eu falo o nome de cabeça, e se tiver alguma imprecisão, vocês me corrijam, né? A Marlene tá falando isso aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Eu já saí fora disso aqui há muito tempo. Há 20 anos que eu saí fora disso aqui, ó. Entendeu? Há muito tempo, por isso que eu moro no interior. Há 20 anos que eu moro no interior, eu moro nas montanhas. Há 20 anos. 15. Ecossistemas terrestres e biodiversidade. Isso aqui tem a ver com a nossa Amazônia. Tá? Tem a ver com a Mãe Terra e tudo aquilo que a gente já também tratou em outras lives. Nós vamos focar melhor nas intenções desse povo aqui. 16, olha que bonito, olha, parece inclusive uma das comissões da CNBB, né? Paz e Justiça, não é bonito? Olha que bonito, paz e justiça, tá bom, vamos ver que paz é essa e que justiça que é essa, entendeu? 17, parcerias para o desenvolvimento. Isso aqui, essa parte aqui é interessante, porque o Klaus Schwab, do Fórum Mundial, né, já está trabalhando faz tempo com isso, buscando parceiros, né, com as empresas, entendeu? Com as empresas, com os governos, entendeu? Estão buscando parceiros. Então, esses são os 17 objetivos, depois tem as 169 metas, tá? E vamos começar hoje a falar um pouco sobre isso aqui, né? Vamos começar a falar um pouco sobre isso aqui. O que está por trás disso aqui, entendeu? O primeiro objetivo deles, eles dizem que é erradicar a pobreza no mundo todo, né? Agora, gente, a gente tem que entender o seguinte. Vejam bem, vamos lá, vamos tirar daqui e... O que a gente tem que entender é o seguinte, esta é uma agenda que vai enriquecer os planejadores, os promotores e os gestores desta agenda. Então, quem planejou, quem promove e quem faz a gestão dessa agenda vai ficar rico. Vai ficar rico. E vai empobrecer todos os demais, que vão ficar sob o controle desses que planejaram, que promovem e que vão fazer a gestão dessa agenda. Então, de cara tem que saber disso, né? De cara você tem que saber disso. Hoje você vê, né, a propaganda desses 17 objetivos em sites no mundo todo, onde você vai. Nossa, se você colocar no Google que Agenda 2030, no mundo inteiro aparece sites. É que nem a pandemia, né? Logo que declarou a pandemia, onde você ia, estava lá embaixo, no Covid-19, aparecia os protocolos, no mundo inteiro, entendeu? No mundo inteiro tinha lá os protocolos. Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, eu entrei num site, você tem sites no mundo, qualquer onde você vai, você acha, mas vamos ver primeiro o que eles dizem, tá? Vamos ver o que eles dizem. Tá aqui, entrei num site aí que são vários, no mundo inteiro você tem informação a respeito. Os 17 objetivos, eu vou ver o que eles dizem, tá? Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Os 3 grandes objetivos globais estão traduzidos nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável aprovados em setembro de 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Essa questão de 2015 foi o seguinte, na verdade, eles estão com isso desde os anos 90,
Desde os anos 90 eles estão com isso aí, com a Agenda, né, com a Agenda 21, etc. Quando começou, que os anos 90 tem uma coisa importante, não sei se vocês se lembram, que em 1989 cai o Muro de Berlim, em 1990 começa a internet, para valer, né? Como é que é? O www, é o Word, agora de cabeça não vou lembrar, mas é o www, né? A rede que nós usamos até hoje, tá? Então, foi a partir dos anos 90, com a internet, com a cibernética, que já desde o final dos anos 50 eles já vinham trabalhando com duas coisas que eu sempre falo, cibernética e biotecnologia. Então, são as duas ferramentas para essa agenda acontecer. Então, a internet ajudou muito, né, para eles poderem, entendeu? Criar as redes sociais, as plataformas digitais, criar tudo isso, né, que a gente usa hoje, inclusive o YouTube, essas coisas todas que a gente se utiliza. Eles amarraram o mundo inteiro nisso, querem a moeda digital para, né, deixar todo mundo preso, né, num sistema financeiro que fica todo mundo na mão deles, e não tem como, tá certo? Todo mundo em casa trabalhando online. Eu, por exemplo, faz muito tempo, bem antes da pandemia, eu já trabalhava home office, online. Agora, então, pronto, agora eu só trabalho online. Agora eu só trabalho, eu tô como eles querem. Eu sou um daqueles que eles querem. Eu fico em casa, né, trabalhando online, entendeu? Você vê, eu trabalho em Brasília, mas eu tô aqui, entendeu? Nas montanhas, preparo meus pareceres técnicos, mando, né, tudo pela internet, WhatsApp, e-mail, entendeu? Telegram e por aí afora. Reuniões pelo Google Meet, eles querem isso. Entendeu? Mas a gente sabe que não é todo mundo que vai poder ter condições de fazer o que eles querem. Mas aí eles entendem o seguinte: quem conseguir fazer o que eles querem são os bons, entendeu? Merecem viver nessa sociedade distópica deles, que eu tenho horror, eu dispenso. Eu agradeço, olha, muito obrigado, Klaus Schwab, eu dispenso a tua sociedade distópica, entendeu? E quem não se capitalizar e quem não estiver com, né, ali na rede deles, na teia deles, eles vão dar um jeito de dispensar. Entendeu? Essa que é a erradicação da pobreza, entre outros aspectos. Não é a erradicação da pobreza, é a erradicação dos pobres, mas nós vamos ver alguns aspectos sobre isso concretamente, tá? Então, desde os anos 90, eles estavam querendo, sabe, já fazer, mas eles estavam encontrando uma dificuldade. Porque tudo isso, para acontecer, precisa passar pelos parlamentos do mundo. E dá trabalho. Por quê? Porque eles vão lá, eles compram os políticos, eles seduzem, fazem propaganda, entendeu? E vão lá, fazem o lobby deles, etc. Mas tem o povo, né? E o povo, às vezes, não concorda com isso. Muitas vezes não concorda, vai contra. Leva a gente lá no plenário do Congresso Nacional, participa das audiências públicas, como nós participamos muitas vezes, fomos lá na cara deles dizer que eles estavam totalmente equivocados naquilo que eles estavam apresentando, e aí o projeto não passa. É isso que estava acontecendo. Por exemplo, na questão do aborto, por exemplo, para eles, o 2005 já tinha que estar resolvida essa história de aborto para eles, aqui na América Latina, no Brasil principalmente. E a coisa esticou, mesmo o Brasil estando em governo de esquerda, né? Os governos FHC, Fabiano, Lula petista depois, Lula e Dilma, mesmo os governos de esquerda, eles não conseguiam avançar a agenda do aborto como eles queriam, porque tem que passar pelos parlamentos. Aí eles resolveram judicializar, eles inventaram aquela tal de ADPF, a DIN, né, esses instrumentos para levar, tá bom, se o Congresso Nacional não aprova, então pega lá um PSOL, entendeu? Um partidinho PSOL e joga lá para o STF. Pronto, faz uma ADPF, vai lá, bate na porta do STF. Aí depois que todo o Congresso Nacional debateu, discutiu, votou e disse não, tá, para uma propositura, vai o PSOL no STF, entendeu? E o STF, numa canetada só, fala, não pode fazer. Pronto. É isso que aconteceu. Mas isso leva tempo, e eles estavam com muita pressa. Nas reuniões deles, a gente observa, lendo os relatórios deles, né? Eles ficam bravos, nossa, eles ficam bravos, entendeu? E demite um monte de gente, dá murro na mesa, sabe? Vira a mesa, eles não estão nem aí, entendeu? Joga a taça na parede, eles são assim, de fazer esses shows assim, entendeu? Eles são histéricos, né? Eu já participei de uma reunião, por exemplo, uma vez eu fui na OEA,
em Washington, né? Eu fui lá na OEA, em Washington. Nossa Senhora, aqueles ambientes finos, tudo cheio, não sei o quê, pá, os caras ficam, sabe, histéricos, quando eles são contrariados. É uma coisa impressionante, né? Eu fico na minha, né? Mas os caras ficam histéricos, né? Aí a gente sai ali e fala assim, nossa, só o cara tudo engravatado, tudo, e de repente fica histérico, né? Porque eles têm que cumprir a agenda, né? Então, o que aconteceu? Chegou 2015, tá? Eles fizeram uma reunião na ONU e deram um burro na mesa. Isso aqui vai acontecer e ponto final. Chega, nós vamos dar um jeito. Então, 2015, eles decidiram esses 17 objetivos aí da agenda, tá? E começaram a procurar os governos, e é isso, pá, usando as suas agências, FMI, Banco Mundial, fazendo tudo quanto é tipo de pressão que eles já faziam, sempre fizeram isso, intensificaram isso, até que chegou a pandemia, pronto. Aí chegou 2020, os caras, não, chega, lá vamos pisar no acelerador, seguinte, ó, acabou. Então, tudo que fizeram, que vocês viram 2020 para cá, mostraram a cara, tá certo? Mostraram a cara e fizeram o que estão fazendo. E muita gente acatou. Por que a maioria dos governos acataram, né, a execução da agenda vinda da pandemia? Porque os países todos estão amarrados com um organismo internacional chamado ONU, tá certo? FMI, Banco Mundial, tá tudo amarrado ali, e os governos ali, ó, pressionados com a faca no pescoço, e é isso que está acontecendo. Então, eles decidiram em 2015 que eles vão fazer o que querem fazer e ponto final. Para quando? 2030. Isso aqui, para eles, tem que estar resolvido em 2030, porque você tem a quarta revolução industrial, tá? Que o Fórum Econômico Mundial é um dos protagonistas na aceleração disso. E depois que tiver tudo resolvido para a quarta revolução, para acelerar a quarta revolução industrial, tá? A automatização da sociedade, a atomização da sociedade e tudo mais, aí eles vão vir com a sociedade 5.0. Aí é uma outra etapa que eu também vou tirar uma live aqui, algumas para falar sobre a sociedade 5.0, que inclusive o Japão é um dos países que está mais envolvido com a sociedade 5.0, infelizmente. E é aquela história, né? Parece que tá vindo que a coisa não tá bom pro lado deles, mas eles continuam investindo em coisas que, sabe, não atrai coisa boa, entendeu? Mas o que eu vou fazer? Entendeu? É difícil, né? Eles estão investindo num projeto chamado Projeto Moonshot, que é a coisa mais horrível do mundo, mas eles estão investindo nisso. É o supra-sumo, né? É o supra-sumo da sociedade tecnotrônica. Entendeu? É isso aí que eles estão fazendo. Então, voltando aqui, tá? O que eles dizem. Então, vamos lá. Eles dizem assim, tornaram-se, olha só, os objetivos, né? Os 17 objetivos, tornaram-se objetivos universais. Então, eles decidiram que esses objetivos são universais, tá? Objetivos para todos os governos do mundo, para todos os cidadãos do mundo. Então, eles decidiram isso em 2015, lá na ONU. Eles decidiram que esses 17 objetivos são objetivos universais para todos os governos do mundo, para todos os cidadãos do mundo, e CFMI. Foi isso que eles decidiram. E ainda diz aqui, pela primeira vez na história da humanidade, pela primeira vez, há um projeto para todos, em todo lado. Bacana, né? Você viu? Olha só, pela primeira vez, sabia? Primeira vez que é um projeto para todos, tendo decidido por eles. Terá certamente, aí eles falam assim, terá certamente defeitos, e haverá quem esteja descontente. Eu, por exemplo, sou um deles, tá? E aí, vai ter descontente. O que eles vão fazer com os descontentes? Aí eles dizem aqui, como todos os documentos internacionais têm limites e imperfeições, são resultado de negociações. Negociações com quem? Entendeu? E representam o consenso possível num determinado momento. Mas tem uma grande vantagem para todos. É claro, é um documento publicitário esse, né? Mas tem uma grande vantagem para todos.
se as diferentes organizações da sociedade deles se apropriaram, uma vez que são objetivos universais, que eles decidiram que são universais, a sua aplicação deverá ter em consideração as especificidades locais. Por essa razão, cada governo, na sequência da aprovação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, comprometeu-se em desenvolver uma agenda nacional, porque isso eles estão impondo isso para os governos, e no mundo inteiro. Cada país já tem a sua agenda nacional de 2030. Entra no site do governo federal hoje, está lá, qualquer governo, entendeu? Eles obrigam a fazer a agenda nacional, senão não tem préstimo, não tem recurso, não tem nada, não tem. E, periodicamente, eles obrigam, os governos a apresentar os respectivos resultados aos demais Estados-membros da ONU. Então, a coisa foi imposta. Tá? Então, foi para os governos, eles exigem que cada governo tenha uma agenda nacional, apresentem relatórios periódicos para ver como é que está a coisa. Porque eles decidiram que a coisa é universal e CFD, entendeu? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que isso, a Agenda 2030, isso que a gente acabou de ler, esse resuminho, tá? Isso é o roteiro da Agenda do Poder Global. Imposto de cima para baixo para todos os países membros da ONU, tá? Então, tá aqui, já mostrei para vocês, tá aqui, ó, da onde vem a coisa, entendeu? Eles decidiram isso aqui em 2015 e se definiram. Bom, a gente já falou aqui, né, em outras lives sobre a ONU, sobre o surgimento da ONU, de outros organismos internacionais, surgiram aí depois da Segunda Guerra Mundial, FMI, Banco Mundial, tudo mais, a gente chegou já a falar sobre isso, e que, na verdade, quando a gente vê na prática o que eles fizeram e vem fazendo de lá para cá, do final da Segunda Guerra Mundial até hoje, quando a gente vê o que eles estão fazendo na prática, como eu sempre tenho dito, é assim, eles falam em promoção da paz. Nossa, toda hora que você fala com esse povo, promoção da paz, e também eles falam muito em promoção do desenvolvimento das nações. O que mais eles falam? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, e não é só eu não, muita gente já caiu a ficha, tá? Mas, na verdade, eles falam em promoção da paz e do desenvolvimento das nações, mas, na verdade, agem contra a paz. Agem contra a paz, fomentando situações que levam à guerra, que levam à fome, aos conflitos. Tá aí, ó. O que a ONU faz? E age contra o verdadeiro desenvolvimento das nações. É isso que eles fazem na prática, porque uma coisa é o que eles escrevem em seus documentos, que é tudo lindo e maravilhoso, o que eles falam nos seus discursos, as retóricas, etc. A outra é o que eles fazem na prática. E aí tem aquela máxima de Jesus, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. E a gente sabe, né, como já falei também em outras lives aqui com vocês, a narrativa climática e o ecologismo impregnado de anticiência, porque o que eles fazem, em muitos aspectos, em muitas ações deles, é anticiência. Eles enchem a boca para falar, ciência, não é como fizeram na pandemia, mas o que eles fazem é anticiência. Porque uma coisa é ciência, a outra é cientificismo. E o que eles fazem é cientificismo, que é mais uma das ideologias que aí estão, como pseudociência, como farsa, narrativa climática como farsa, como embuste, fomentado pela mídia, agenda verde, que é o pretexto deles para a imposição da Agenda 2030, da Agenda do Poder Global. E tudo, né? E o bojo de tudo isso, quando você vai ver nos documentos deles, com muitos, não são poucos, não, muitos erros de premissa. Então, a gente vai vendo que, não, sabe, não se sustenta, não tem fundamentação científica nas falácias que eles utilizam para justificar as medidas que eles estão apresentando, tá?
Por exemplo, uma delas, eu teria aqui várias, mas uma delas, que a população precisa diminuir, porque os recursos são finitos. Mentira! Mentira! Aonde que... mentira! Entendeu? Isso não tem fundamentação científica nenhuma, isso é malthusianismo. Isso é ideologia, isso é ideológico, isso não tem nada de científico. Mas eles vêm trabalhando nisso, ó. Faz tempo que eles vêm trabalhando nisso. Só ao longo do século XX, toda essa agenda tem sido construída com esse mote malthusiano. É uma coisa impressionante. Vocês vejam aqui, por exemplo, olha só. 1921, tá? 1921, você teve aqui, ó, a Liga Norte-Americana para o Controle da Natalidade, da Margaret Sanger, Birth Control, de 1921, faz 100 anos, fez 100 anos aí, o ano passado. E ela, a Margaret Sanger, já defendia nas publicações, né, do Birth Control, ela defendia as esterilizações eugenésicas, tá? Então, durante todo o século XXI já vão trabalhando nessa agenda. Em 50, aqui, ó, tá vendo? Margaret Sanger aqui, essa matéria ela fala muito bem disso. Fundação Rockefeller, velha conhecida nossa aqui já, tá? O que ela investiu nisso não está escrito, gibi, que ela investiu o tempo todo, desde o início, entendeu? Em 1952, a Fundação Rockefeller ela fundou o Conselho de População em Nova York, e aí, de lá para cá, com outras fundações, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Bill Gates e tantas outras mais, entendeu? Foi trabalhando na construção dessa agenda, já com esse mote malthusiano desde o início. Já fiz uma live aqui falando sobre a ideologia dos globalistas, né? Malthus, Galton, Darwin e tudo mais. Então, o Rockefeller está envolvidíssimo nisso. Você tem aqui o Conselho de População, tá vendo? Uma postagem, uma publicação falando do Conselho funcionando já em 1955, tá aqui, ó. Já fazendo aquele trabalho, né? Do controle da reprodução, entendeu? Eles começaram com todo esse trabalho, com toda a questão do controle da reprodução humana, tá certo? Com toda aquela política contraceptiva e usando aquele palavreado bonito, planejamento familiar, que na verdade é controle mesmo para a família diminuir, né? Para a família ficar menor cada vez mais e destruir, entendeu? Os agregados familiares, destruir a tessitura social, como eles fizeram, entendeu? E aqui ela está explicando, por exemplo, aqui eu acho até engraçado, eu já falei aqui uma vez, eles inventaram aquela história do DIU, entendeu? E ninguém gostava disso, as mulheres detestavam o DIU, entendeu? E tem histórias e mais histórias na Ásia, por exemplo, aqui é uma cena aqui da Coreia, né? Que as mulheres pegavam caixas de DIU e jogavam fora, entendeu? Não aceitavam aquilo, elas nunca gostaram de enfiar aquele negócio lá dentro, não dava certo, entendeu? Elas nunca gostaram disso. Há documentos que, nossa, nunca gostou disso. Mas eles insistiam com essa história do DIU, né? É impressionante, elas pegavam caixa de DIU, mandavam para aquele lugar, jogavam fora, jogavam no rio, quebravam, entendeu? Mandavam enfiar naquele, faziam o que fosse, mas não queriam o DIU, e eles insistiam com essa história do DIU. Aí até que chegou uma hora, entendeu? Que eles resolveram investir no aborto. Então faz assim, então esquece o DIU, então vamos investir na promoção do aborto. Pronto. E outras coisas mais, né? E outras coisas mais, mas estou só dando uma pincelada aqui. Tem aqui os limites do crescimento, que é documento importante aqui do Clube de Roma, de 1972, né? Então, um documento importante aqui que também vem com essa mesma tônica. É a mesma tônica, malthusiana, etc. Aí o velho conhecido aqui, né, o Kissinger, que está com 99 anos de idade hoje, não quer ir embora. Ele não quer ir embora, entendeu? Já falei, está com 99 anos de idade. Inclusive, o último um dos livros dele que ele publicou foi sobre inteligência artificial. Nossa, ele é assim que o Klaus Schwab... Não, ele é mentor do Klaus Schwab, né? Mentor do Klaus Schwab. Klaus Schwab ama de paixão o Kissinger. E o Kissinger, ele como intelectual, ele é um intelectual que produziu muito desses documentos todos aí. E ele tem um famoso relatório Kissinger, que inclusive eu até participei de uma audiência pública no Congresso Nacional, e eu tenho aqui na minha casa uma cópia
na íntegra do relatório Kissinger, né, ipsis literis, tá? E o dia que eu fui lá na Câmara dos Deputados, eu mostrei o relatório para os deputados, aí um deles me procurou, eu quero esse relatório, entendeu? E eu falei assim, não, só tem essa cópia, entendeu? Ele está em inglês, tá? Mas na íntegra, tá? O ipsis literis, para não ter aquela coisa, né, de frase, entendeu? Solta, sem contexto. Então, esse relatório do Kissinger é do dia 24 de abril de 1974, e o nome do relatório técnico, a gente fala relatório Kissinger, mas o nome técnico é Memorando de Estudo para a Segurança Nacional número 200. E tem um subtítulo, Implicações do Crescimento da População Mundial para a Segurança dos Estados Unidos da América e seus interesses ultramarinos, e uma sigla MSSM 200. Bom, aí o Jorge Scala, que é um estudioso aí também de tudo isso, de bioética e tudo mais, ele explica que nesses documentos, esses documentos do Clube de Roma, esse documento do Kissinger, e também tem um outro aqui também importante, que é esse aqui, ó a cara dele, entendeu? E esse aqui também é outro que, nossa senhora, entendeu? Esse aqui, ó, não é fraco, não. Esse tá na base mesmo, esse tá no tutano, esse tá no tutano da coisa, entendeu? É o Zbigniew, nossa, vamos ver se eu vou acertar o nome dele, vamos lá, é Zbigniew Brzezinski, tá? Eu acho que acertei, vamos lá. Zbigniew Brzezinski, tá? Olha aqui, ó, nosso Klaus Schwab ama de paixão ele. Nossa, Kissinger, então, é cabeceira, elipse cabeceira. A era tecnotrônica, entendeu? E ele é a cara dele, americanão, cara, o cara ali, ó, o cara foi assessor de vários presidentes, entendeu? Deve gostar de tomar uísque, olha a cara dele, entendeu? Ele é americanão, nossa, assessorou o Carter, desde o Carter ele tá lá, entendeu? E esse livro dele, A Era Tecnotrônica, é a base para entender as obsessões do Klaus Schwab. Esse é um livro dos anos 70 também, tá? Vamos ver se eu consigo acertar o nome dele de novo, mais uma vez, Zbigniew Brzezinski. Pô, eu acho que agora acertei. Tá. Nossa, é cabeceira. Esse é cabeceira dos globalistas. Ele foi funcionário, né, do presidente Carter, ele foi conselheiro principal, e sempre assim, conselheiro principal, não é conselheiro coadjuvante, não. É secundário, é principal, dos principais mandatários norte-americanos. Entendeu? Agora, olha o pensamento dele. O Jorge Scala explica isso no livro dele, né? Quando ele fala da IPPF, ele cita essa obra do. Deixa eu ver se eu acerto o nome dele, Zbigniew Brzezinski. Nossa, tá que nem quando você narra jogo de futebol em Copa do Mundo. Eu não sei como é que os caras conseguem ler o nome dos caras lá fora, porque olha, não é fácil, mas vamos lá, Zbigniew Brzezinski. Tá. Bom, então o que acontece? Ele diz assim que o pensamento desses globalistas, desses aí que eu acabei de citar, né, e outros, conforme o pensamento deles, olha só a ideia deles, que resume o que está no bojo da Agenda 2030. Conforme o pensamento deles, as pessoas endinheiradas teriam a mais ampla liberdade, a qual consideram o valor supremo, porque não estão limitadas pelos estados, nem pelos organismos internacionais, nem, em definitivo, por ninguém. É o caso das grandes fundações bilionárias. Quer dizer, a pessoa tem muito dinheiro, se coloca acima dos estados, acima do judiciário, não tem tribunal, que esquece de AIA, não tem tribunal para esses caras, entendeu? Eles têm muito dinheiro, têm total liberdade e fizeram a agenda do poder global, que é esta Agenda 2030, estão impondo de cima para baixo, usando a ONU como organismo internacional para impor aos governos do mundo todo e se definir. Agora, ao contrário, né, desses ricos que podem fazer tudo dessa forma, para eles, os pobres têm a sua liberdade com muitos condicionamentos, que eles impõem esses condicionamentos para que hajam pobres, porque eles não interessam a prosperidade das pessoas e das nações. Eles criaram várias amarras
em todos os campos burocráticos, jurídicos, para o pequeno empreendedor não crescer honestamente, trabalhando honestamente. Agora, se ele for desonesto, esperto e gatuno, aí eles dão um jeito do cara crescer. Mas o cara honesto tem dificuldade nas amarras que esse povo criou, entendeu? Os pobres têm a sua liberdade com muitos condicionamentos, e aí, olha o componente darwinista deles. Por isso, deveriam favorecer a transmissão da vida apenas entre os mais dotados. É o que eles pensam. É o que um Kissinger pensa, um Brzezinski pensa, é desse jeito. Os que são os mais ricos são os mais dotados, esse é o pensamento daltoniano e darwinista, os mais ricos são os mais dotados e por isso eles, e somente eles é que podem transmitir a vida, certo? Do modo como eles querem, e os demais é o controle, começa com o controle da reprodução, para diminuir a família, entendeu? E depois com todas as medidas para reduzir a população, todas as medidas, todas, tá? E é isso que eles pensam. Então, existe esse componente eugênico, darwinista, né? E nesse pensamento. Então, vem daí o quê? Vem daí, no fundo, né? No fundo desse pensamento e dessa praxis, quando eles falam em erradicação da pobreza, tem esse componente de erradicação da pobreza, com esse componente que vem de uma obsessão eugênica, que a biotecnologia e a nanotecnologia hoje estão aí favorecendo. Então, é isso que é importante entender, quer dizer, então é disso que vem essa tal essa palavra bonita, erradicação da pobreza, que no fundo, oculta, né, o que é um projeto de aos poucos ir destruindo a família, ir destruindo a sociedade, ir destruindo a tessitura social, ir destruindo os pobres. Então, esse que é a intenção que está por trás da coisa. E existe um fundamento pseudocientífico das ideias deles, inclusive racistas, entendeu? Eles fazem uma mescla das falácias, entendeu? Das doutrinas falaciosas malthusianas, darwinistas, faz uma mescla junto a isso, e eles entendem, eles pensam o seguinte, que para eles o gênero humano estaria em uma luta, que isso é o pensamento darwinista, que produz uma seleção natural. Eles são assim, seleção natural. E os que não estão mais bem dotados, e os que estão mais bem dotados, os que superam esse processo e são os mais bem dotados, são os ricos. Então eles colocam os ricos, os mais ricos, os grandes, muito endinheirados, como aqueles que, entendeu? São os mais dotados. E por isso eles devem obter uma melhor seleção em todos os aspectos, e inclusive na questão da reprodução. Então, um componente eugênico muito forte, sempre presente no pensamento deles. Em contraposição, os pobres, com menos liberdade e, portanto, menos dotados, não deveriam reproduzir-se. Então, eles, com esse pensamento, com táticas sutis e sofisticadas, com as medidas que eles foram apresentando, tudo sutil e sofisticado, eles erradicariam a pobreza, interferindo nisso. Na redução da família, na atomização da sociedade, na automatização, na dissociação do sexo com a procriação, como eu já falei em outras lives também sobre isso, na dissociação do sexo com os vínculos afetivos, entendeu? Para deixar assim só os mais aptos usufruindo do progresso social. Então, isso é um pano de fundo do pensamento, né, das premissas ideológicas que está por trás desse palavreado bonito, erradicação da pobreza. Então, isso os documentos mostram, só para você ler a era tecnotrônica, esses documentos. Então, gente, o que a gente precisa entender, isso precisa ficar bem claro, tá? É que a Agenda 2030, esta agenda, a agenda do poder global, é a ferramenta para moldar, vou repetir o verbo, moldar o comportamento das pessoas para elas aceitarem o controle.
daqueles que trabalham para a sociedade distópica e tecnocrática que eles querem impor para todos de modo totalitário em nível global. E a gente viu o ensaio disso, com a pandemia de 2020. Ali a gente viu, inclusive com isso aqui, ó, para todos, que foi feito de modo assim, nunca, em tamanha rapidez, tudo assim, a toque de caixa. Emergência, nossa, declarou-se emergência no mundo inteiro, e todo mundo aqui, ó, tá? Sem saber dos compostos. E aqueles que vieram dizer, nossa, mas você tem, além dos produtos biológicos, você pode ter produtos não biológicos nos compostos, mas e aí? E aí? Os judiciários vieram com a canetada e CFD. Por isso que aconteceu. E só sobre essa questão dos compostos, dos nanomateriais que lá estão, isso tem a ver também com esse processo de avanço dessa agenda eugênica, tá certo? Em vários níveis, porque esses nanomateriais estão aí. Sensores estão aí. E esses sensores e os nanomateriais ligados à tecnologia 5G, tá tudo interligado. Tá? Você pode perceber que assim que foi declarada a pandemia, já de cara no mundo inteiro, a começar pela China, começou a tecnologia 5G a fazer leilões no mundo inteiro, né? O Brasil agora recentemente fez aí, com grande divulgação, etc., como se fosse um grande feito, nossa, aquela coisa toda. E tá aí o negócio, porque isso tem a ver com o passaporte biométrico, tem a ver com o Big Data, tem a ver com a coleta de informações, tem a ver com os sensores, tem a ver com as cidades inteligentes, tem a ver com a distopia que eles estão trabalhando, e por aí afora, etc. E tem a ver com a eugenia também, com as várias formas sofisticadas de práticas eugênicas que eles puseram em curso. Mas com um palavreado todo, assim, que a mídia vem para blindar. Quando você vem e diz, olha, a mídia vem e blinda, e fala que é fake news, e fala que é não sei o quê, aí vem os judiciários também, e faz assim, assado, e as pessoas, e aí quando viu, todo mundo já foi, e já esqueceu, e vamos falar de outra coisa, e é por isso que aconteceu, e ninguém mais fala no assunto. É desse jeito. E achando que todo mundo é tonto. E aqueles que foram mais enfáticos acabaram sendo hostilizados, acabaram sendo ridicularizados, desmoralizados e até penalizados, como aconteceu em alguns países. Você tem a Marcia Freeman, que escreveu um artigo, que eu selecionei aqui um trecho aqui, que ela diz assim, os tecnocratas querem, agora veja esse enfoque também. Os tecnocratas querem estabelecer um sistema onde a unidade energética da sociedade esteja sob seu controle, sob o controle dos plutocratas, tecnocratas, né? Esses endinheirados. Gente, a Agenda 2030 é para isso. E assim, todas as pessoas naturalmente dependentes de energia, né? Todo mundo depende de energia, também estariam sob seu controle, porque essa questão da mudança do padrão energético é para uma mudança que eles tenham controle, porque eles vão impor os padrões deles, né? As inovações, que eles adoram essa palavra, as inovações. E aí eles vão ter o controle dessas inovações. Por isso que eles querem mudar o padrão energético, para eles terem o controle com os códigos, com as senhas, com tudo que eles puserem, entendeu? Com o biométrico, com tudo que eles puserem ali e amarrando todo mundo na coisa. E os governos, né, comprando gato por lebre. Então, também estariam sob seu controle. Então, assim, todas as pessoas naturalmente dependentes de energia também estariam sob seu controle, sob o controle dos plutocratas, tecnocratas, o que eles estão fazendo nesses anos todos? Eles estão usando a ONU para solapar a soberania das nações e das pessoas. Porque o que a gente viu na pandemia foi... O que eles fizeram na pandemia? Eles solaparam a soberania das pessoas.
individualmente. Começou com a questão das focinheiras, tá certo? E acabou. E acabou, todo mundo teve que usar. Por quê? Porque é o sinal exterior do controle. Tá? Se você não usar essa focinheira, entendeu? Você é o resistente, explícito. Todo mundo viria aqui, opa, é o recalcitrante. Pune! É desse jeito, foi claro. Eu tive uma graça de Deus tão grande, eu agradeço a Deus, porque logo que eles declararam a pandemia, eu vim para cá, para as montanhas, fiquei home office, estou até hoje home office. Não usei focinheira. É uma graça, uma bênção de Deus. Agradeço, porque as poucas vezes que eu precisei sair, porque não teve jeito, vou dar um exemplo, eu tive que cortar o cabelo, né? Aliás, cortei menos o cabelo, porque a encheção foi tão grande, né? É enxessado, né? A encheção foi tão grande. Mas eu moro numa cidade pequena, então eu ligava para o cabeleireiro daqui da cidade, o nome dele é Branco, tá? Muito excelente cabeleireiro, né? Excelente. Até brinco com ele e falo assim, ô Branco, você tem que ser candidato, né? Porque ele é muito bom como profissional, né? Eu brinco, eu vou lá e falo assim, ô Branco, você tem que ser candidato. Eu falei, por quê? Você coloca assim na cédula, assim, no santinho, né? Coloca assim, vote em branco. Você vai estourar de voto. Ele, é verdade, você vai voto em branco, vai estourar de voto. Mas ele não gosta de política, então não se animou. Mas eu falei assim, voto em branco. E eu liguei para ele, professor Branco, cara, se dá para passar aí sem encheção, vai, pelo amor de Deus, vai. Ele, não, vem tal horário. Aí, de 9 da noite, sei lá, 7 da manhã, uns horários assim, né? Aí eu pegava o carro e ia, não tinha ninguém, sem focinheira, cortava o cabelo, bonitinho, pai, etc., né? E depois ainda ele mostra o espelho aqui atrás, né? Em vez de colocar tá bom, ele colocava tá bom. T-A-B-A-T-I-O-N. Tá bom. Tá bom. Então, era assim. Eu tive essa sorte, né? Essa graça de não usar focinheira, porque eu fiquei aqui, home office. Agora eu via, né, pela televisão, pela internet, não vejo televisão, eu via, graças a Deus, eu via pela internet aquele povo lá sendo apanhando, em avião, crianças apanhando, mulheres, idosas. Nossa, vocês viram o que foi, os abusos que aconteceram? Então, eles solaparam a soberania das nações, estão solapando, e das pessoas. E das pessoas. Isso aqui, por exemplo, imposto para todo mundo, isso é solapar a soberania das pessoas, dos corpos das pessoas. Enfiar os nanomateriais sem saber os compostos é solapar a soberania das pessoas, dos corpos das pessoas. E como eles são vampiros, né, eles sugam, né, eles querem o controle da alma e dos corpos. É uma coisa impressionante. Tá? Eles solaparam a soberania das nações, impondo, que é o que eles querem, impondo o que cada um deve comer, que a Agenda 2030 tem isso, na prática. O que eles querem é isso, impondo o que cada um deve comer, o que cada um deve beber, o que cada um deve vestir, comprar, como se mover e tudo mais, porque se trata também do... A gente viu, né? Começou com o controle da mobilidade e depois vai vir com outros controles, com outras restrições, tá? Com outras restrições, impondo cotas de consumo, tá? Aquela coisa, né? Por exemplo, aqui em casa, por exemplo, eu gosto de pegar uma mangueira e ficar ali, regar jardim, as flores de casa, tudo. Aí um fiscal aí vai falar, você não pode gastar, entendeu? E você vai dizer, não, mas eu pago, mas não pode, porque tem cota. Então vai ter essa apurrinhação aí. E um monte de apurrinhação. Um monte, não são poucas não, tá? A hora que a gente entrar, falar sobre esse, esse é o primeiro aqui, mais assim, conceitual, na hora que pegar os outros objetivos, vai ter alguns exemplos práticos, um monte de encheção, mas encheção, óbvio que não vai dar certo, mas vai dar dor, vai apurrinhar. Vai apurrinhar, mas não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo, não vai, mas vai apurrinhar. Bom, de certa forma, diz aqui, temos esse sistema agora, onde dinheiro é energia, e essa forma de energia está sob o controle dos bancos centrais privados. Eles quiseram que cada país tivesse os bancos centrais autônomos dos seus governos, mas totalmente dependentes, né, dos globalistas. É esse que é o X da questão. Você vai ter créditos de carbono, por causa dessa narrativa climática, você vai ter créditos de carbono, entendeu? E aí você vai ser controlado. Agora, imagina um mundo onde
tudo que as pessoas faziam, né? E a gente já sentiu isso com a pandemia, o antes e depois, né? A gente já sabia. Tudo que as pessoas faziam, comer, beber, viajar, usar eletrodomésticos, usar eletricidade de qualquer forma, até respirar, estava tudo ligado. Agora vai estar, né? Segundo o que eles pretendem fazer, vai estar tudo ligado às permissões pessoais de carbono. Então, eles vão vir com essa injeção, entendeu? Eu até lá espero já estar, como diz o outro, né? Espero até lá já estar fora, mas não sei, né? Eles estão com pressa. Eu pensei que isso aí fosse vir aqui, sabe? Eu pensei que ia demorar um pouco mais, né? Mas depois de 2020, olha, não sei, entendeu? Agora imagina só esses tais créditos de carbono, que são as cotas, né? As cotas que eles querem estabelecer. Imagina esses créditos de carbono controlados, entendeu? E distribuídos por esses tecnocratas. Quer dizer, qualquer dissidente, qualquer recalcitrante, qualquer resistente, eu, por exemplo, sou um deles, entendeu? Eles têm meios mais possantes, mais sofisticados, né, por conta dessa digitalização, tá tudo, né, hoje é tudo digital, entendeu? De eliminar com uma clicada. Uma clicada, o cara bloqueia a conta bancária, acabou. Porque o dinheiro é tudo digital, acabou, dá uma clicada, bloqueia a conta bancária e CEPNI. Bom, então, o que acontece? Na verdade, a erradicação dos pobres, nesse aspecto, porque tem vários outros aspectos, mas eu vou trazer esse aspecto, esta erradicação dos pobres, que está nesse primeiro objetivo, né, do desenvolvimento sustentável, etc, etc, essa erradicação dos pobres vai ser a erradicação, não, quer dizer, a erradicação da pobreza, que eles dizem que é da pobreza, que na verdade vai ser a erradicação dos pobres, né? Essa obsessão pela erradicação dos pobres vai ser a erradicação também porque esses pobres entra nessa lista de pobres, os inadaptados disso, os recalcitrantes disso, os resistentes, daqueles que decidirem pela vida biológica natural, e eu sou um deles, entendeu? Vida biológica natural. Comigo é tudo natural, não tem nada, entendeu? Natural, eu sou de naturalidade, entendeu? Eu nem relógio uso, quer dizer, naturalidade, né? Pelos que decidirem ter família, vai ficar difícil, viu? E quando eu falo família no singular, como heterossexuais, então, vai chegar um ponto que você ser heterossexual vai ser problema para eles. Para eles vai ser problema, entendeu? E heterossexual aberto à vida, então mais problema ainda. Porque até nisso eles vão querer controlar, entendeu? A atividade sexual do casal. Já pensou? Né? Eu vou contar uma historinha rapidinho, né? Eu sei que já deu 1 hora. Esse negócio a invasão da privacidade não dá certo. Gente, não dá certo. Não dá certo. Uma vez eu tinha na casa de umas tias minhas, tá? Elas tinham alguns cachorros lá. Ocorreu um fato que não dá certo, né? Então ela tinha lá 2 cachorros, um chamava Nero e o outro Bimbo, né? Eu conto essa história porque quando eu vi isso acontecer, ninguém me contou, né? Porque alguém pode falar assim, você leu, você falou, não, eu vi esse fato. Então o que aconteceu? Ela tinha lá um cachorro chamado Nero, um cachorro grande, bonito, não me lembro agora a raça dele, cachorro grande, né? E um dia apareceu lá um pequenininho, né? Vocês conhecem o pequinês, né? Bem pequenininho, aquele barbudinho, assim, pá, chamado Bimbo, entendeu? E ficou lá. Tinha lá o Nero, tinha o Bimbo, tinha mais uns 2, 3 lá, mas... E esse Bimbo tinha um problema complicado. Porque assim, minha tia saía e ia pro quintal,
e levar comida para os cachorros. Ela pegava 2 vasilhas, colocava um para o Nero e outro para o Bimbo. E o filho da mãezinha do Bimbo, ele ia lá e ela comia a comida no Nero. Ele ia lá e comia a comida dele. E ele, o Nero, paciente, deixava. Deixa. Aí o Bimbo ia lá, comia toda a comida dele, entendeu? Comia toda a comida dele. E depois ia lá e comia dele. Aí a minha tia depois pegava e dava, depois tirava, punha para dentro, não sei o que, e punha lá de novo a comida pro Nero, aí ele comia. Então ele não tinha problema nenhum. Aí um outro dia, a minha tia chegou e trouxe uma coleira para passear, né? Sair. Aí pegou a coleira e colocou a coleira no Nero, o Bimbo. Eu também quero. E o Nero ficou ali, paciente, entendeu? E ele ficou ali pulando em cima dele, que queria. Aí a minha tia teve que pegar a coleira, colocar no Bimbo. E ele, entendeu? E aí foi passar com ele. E depois que passou com ele, que ele chegou resfolegante, ele foi tomar água do Nero primeiro, coisa dele. Aí ele foi dormir, deitar. Aí a minha tia pegou a coleira, já tinha uma só, e foi passar com o Nero. Entendeu? Aí, né? Aí, isso eu conto porque eu vi acontecer, não foi assim, sabe? Não foi, eu vi acontecer. Eu estava no dia lá, foi chato, né? Aí minha tia chegou um dia lá e disse que o Nero estava no cio, né? E ela ia trazer uma cachorra, né? Para ficar lá, um dia lá, entendeu? Que é assim, né? Traz uma cachorra, entendeu? Para cruzar, entendeu? E aí trouxe uma cachorra, né? E colocou no quintal. E a cachorra ficou ali perto do Nero, né? Só chegou perto, não aconteceu, não fez nada ainda, só estava lá perto ali. Aí o que aconteceu? Aí o Bimbo, né? Foi para cima, se animou. Ah, eu também quero, não quero. Rapaz do céu, nossa senhora! Eu falei, eu vi essa cena, o Nero pegou, mas gente do céu, mas ele pegou, olha, ele era grande. Ele pegou o Bimbo assim, pela cabeça aqui, ele fez assim, vupt, pá, malhou na parede. Olha, deu dó, viu? O cachorro acho que perdeu um olho, ficou, olha, machucou, viu? Nossa senhora, machucou. E não deu para fazer nada, porque a cachorra chegou perto do Nero, ele estava ali, só entendeu? No comecinho ali, tá? E aí ele chegou para cima e foi para cima dele, pegou ele aqui, zuc, malhou na parede. Pode sair fora. Então você veja, não dá certo. Não dá certo. Querer se meter nisso aqui, não dá certo. E eles vão tentar se meter nisso também. Eles vão tentar se meter na vida íntima das pessoas, do casal. Não vai dar certo. Já começaram com aquela história do Dil, né? Que elas nunca gostaram, tá? E outras coisas mais, etc. Então é isso. Não vai dar certo. Pode ter certeza, porque se esse fato mostrou que, peraí, ó, quer pegar minha comida, tudo bem, passear tudo bem, mas aqui não, opa, pode sair, ó, pôs para fora. E fiquei com dó, viu? Mas foi isso que aconteceu, entendeu? Então tem coisa que não dá certo, não se mete nisso que isso não dá certo. Então é isso, eles vão vir com restrições, entendeu? Restrições severas, tá? Esses tecnocratas, e essas restrições, cotas de consumo, essa invasão da privacidade, na alimentação, com tudo isso, o consumo de água, né? E tantas outras coisas mais, eles vão vir com isso. E esses tecnocratas não têm baliza moral nenhuma, né? Nenhuma, tá? E eles vão vir para erradicar de diversas formas e banir da vida social esses que não se adaptarem, deixando à margem e tornando a vida desse pessoal mais difícil. Então, a narrativa climática, né, que eles vêm com essa história, serve assim como uma justificativa falaciosa para a imposição da Agenda 2030. E essa narrativa climática ela vai justificar, como eu já falei, né, muita coisa, mas a questão das permissões pessoais de carbono, isso é um problema muito sério, tá? E para que isso tudo seja conduzido, eles vão usar a mídia, né, para fazer tudo aquilo que a gente já sabe, porque o papel da mídia entra aí para isso,
para a modificação comportamental, que a gente viu na pandemia. A gente viu perfeitamente o que é a modificação, o que é a modificação comportamental, porque aquilo que aconteceu na pandemia, aquilo foi behaviorismo. Aquilo foi behaviorismo puro. Aquilo foi, né? A focinheira para todo mundo assim, não, behaviorismo. Uma mudança comportamental, como a gente viu no teste que eles fizeram com a pandemia, com toda aquela operação psicológica de forçar as pessoas, que a gente viu na pandemia, a forçação que eles fizeram para acatarem a Agenda 2030. E eles vão vir com uma história de orçamento de carbono, tá? E esse orçamento, eles vão exigir orçamento, você vai ter que fazer orçamento para esses caras, orçamento, entendeu? Né? Me lembro, uma vez eu comprei aqui um aquecedor aqui em casa, né? Por causa do frio, e liguei o aquecedor aqui, aí um dia, o rapaz que veio entregar, depois de uns 2 meses, o rapaz que veio entregar aqui a conta de luz, aqui na minha propriedade, né? Eu conheço todo mundo aqui, ele brincou e falou assim, ô rapaz, esse mês aqui ficou cara a conta, hein? Esse mês aqui tá ficando cara a conta, entendeu? O que você está fazendo? Aí eu falei para ele, não, é um aquecedor que eu pus aí, né? Entendeu? Mas fica tranquilo, né? Fica tranquilo que eu, né, vou pagar direitinho a conta. Mas isso foi um comentário. Agora, imagine esse orçamento de carbono, não vai ser comentário, não. Eles vão vir para só, você está gastando muito aquecedor aí, melhor. Não é que é melhor, não é sugestão, é canetada do judiciário. Ponto final, corta. Então, complicado isso. Isso em nível pessoal, em nível empresarial, em nível governamental, em nível institucional, etc, etc, etc. Então, gente, olha só, o que a gente tem que entender, então, repito, é o meu pensamento crítico, Gente, por favor, tem pessoas que têm outras leituras, acha lindo e maravilhoso, tem gente que acha isso lindo e maravilhoso, então, por favor, tá? A gente tem que entender o seguinte, esta é uma agenda que vai enriquecer os planejadores, os promotores e os gestores da agenda. E vai empobrecer todos os demais, pessoas e nações, porque eu já falei, essa agenda veio para abrir um poço entre ricos e pobres, destruir a classe média, para vir depois com a renda básica universal e outras coisas mais, e para que as pessoas empobrecidas fiquem sob o controle dos que impuseram a agenda. Eu teria mais coisas ainda que eu selecionei aqui para falar, mas já está dando 1h12, mas só para vocês verem, né? Eu já falei aqui em relação ao FMI, por exemplo. Observem. A ONU fala muito no desenvolvimento, na promoção da paz, no desenvolvimento, etc, etc. Vejam as dívidas externas dos países da América Latina. Desde quando foram criados esses organismos, se agravaram. Principalmente nos anos 70, pega aí os anos 80, né? A moratória do México, sabe? Aquela década, chamada década perdida. Eles fizeram depois o Consenso de Washington, vieram com um monte de medidas que, sabe, na verdade, a gente vai observando bem o seguinte, tem até, eu separei aqui um economista coreano, Ah-Hoon Chang, que ele é professor da Universidade de Cambridge, e ele, comentando as medidas do Consenso de Washington, né, dos anos 90, aqueles ajustes macroeconômicos, ele próprio disse que aquilo foi uma armadilha, uma espécie de armadilha criada depois da crise dos anos 80, teve a moratória, né, da crise da dívida externa mexicana, em 82, que repercutiu em todo o continente, e ele disse, né, esse especialista coreano, disse que aquilo que vinha do FMI e do Banco Mundial isso ele que disse, era para impedir o desenvolvimento dos chamados países subdesenvolvidos. Porque eles condicionam toda ajuda externa, tá, ao cumprimento de metas demográficas, pautadas em cada empréstimo, e com restrições e com impedimentos que inviabilizam que os países emergentes e as pessoas também possam alcançar
um nível de desenvolvimento e prosperidade como nos países já desenvolvidos, e são várias, né, medidas impeditivas, restritivas, etc. Então, tudo isso a gente vai mostrando, né, a gente vai vendo que a gente sabe o que eles, a gente sabe das intenções deles. Mas eu vou continuar amanhã, ainda no começo da live de amanhã, tratar um pouquinho mais, só para concluir essa questão com alguns exemplos que eu selecionei aqui. E, por exemplo, a questão da desindustrialização do Brasil, né? Algumas coisas que eu trouxe aqui para a questão da guerra fiscal, a questão... Mas amanhã eu vou avançar, porque já está dando 1h15, e eu não quero, assim, que a live seja muito, muito extensiva, e cada tópico desse daria 10 horas de conversa, mas eu vou tirar aqui, então, esses dias para, ponto por ponto, objetivo por objetivo, fazer as considerações que considero pertinentes em relação a cada um desses objetivos. É uma reflexão e, evidentemente, um pensamento crítico meu sobre esta questão toda. Aqui o Andrews Leal está citando aqui o Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley. Pois é, criador da Unicef, pá. Eu já tenho dito, sou a favor que o Brasil saia da ONU e outras coisas mais, mas no momento oportuno eu vou trazer para vocês algumas propostas concretas de iniciativas e com justificativas para que a gente possa, né, fazer frente a isso e não se deixar levar pelo canto de sereia do que está por trás desta Agenda 2030 e de toda a agenda do poder global. Meus amigos, agradeço aí a participação de vocês, os novos inscritos. O canal está crescendo, né? O pessoal até, eu comento com as pessoas, nossa, a live é um pouco longa, né? Mais de 1 hora, mas está crescendo. Agradeço. E vamos tocar o barco, eu ainda tenho atividade para fazer aqui, ainda tenho encaminhamentos para fazer. Eu costumo ir até as 2 da manhã, tá, vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser.